Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo, falando das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os escândalos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 12. Ai do mundo por causa dos escândalos. E nós podemos ver essa passagem também em Mateus, no capítulo 18, no versículo 6. Tudo aquilo quanto violento o equilíbrio estabelecido constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem uma ressonância, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo social no qual ele se encontra situado. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência e a afetividade. Invariavelmente, nesse caso, é de natureza íntima e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando assim distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Quase sempre o indivíduo, mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com seus próprios erros. Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho de paixões e tormento de aflições que procura disfarçar com muita habilidade. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma arma invulgar, energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra neotestamentária, que conclama assim a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com o seu modelo perispiritual degenerado. Isto porque todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e o induzirem à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário que se encarrega de impulsionar assim a forma física na execução do propósito psíquico. Assim sendo, compreensivelmente, a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida, razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre reflete a origem de onde procedem. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio de fenômenos
em que se demoram as criaturas humanas a sua anterioridade de conduta e se demoram assim a encontrarem-se vinculadas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Olhem só. Isso quer dizer que quando olhamos o nosso companheiro e vemos os seus defeitos, é como se estivéssemos vendo a nós mesmos. Nessa proposta encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo. Porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qualquer motivo que for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo assim na sua sombra de que não consegue se libertar. Olha como é sério isso, hein? Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de auto-iluminação para se arrancar o órgão escandaloso. Língua, braço, mão, pé, seja qual for. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido de uma forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação maléfica, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, convidando as mais audaciosas conquistas morais. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias. E é a essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, do seu futuro, no qual defrontarão os frutos apodrecidos das atitudes anteriores, que ora lhes exigem recuperação. Vamos refletir. Como é sempre mais difícil reeducar, reparar e refazer, o discurso de advertência tem cabida ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres que são de natureza primária e perversa, do que os fruir e passar a viver sob o açodar da consciência intranquila e do coração angustiado. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Sempre. Lá no Evangelho já diz: pagarás até o último centavo. É necessário, porquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar
a profundidade do significado existencial que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte. Área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme for o espaço que se disponha para semear e cultivar. É o que eu sempre digo. Viramos pasto de trevas. As afeições agressivas e conflituosas, no lar ou fora dele, resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo-o pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos atormentados pelo masoquismo levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva e edificante, face às necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde, aguardando socorro e orientação. Qual atitude de amputar-se a mão que se esbofeteou quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? Pensemos nisso. E como amputar o pensamento vil, senão através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Os vícios, que são heranças do primarismo ancestral do nosso ser, necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o nosso bem-estar. Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho porque é instrumento da inveja daquilo que ele observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que o outro possui. Extirpar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional. Por tudo, visualizar assim, com alegria e gratidão a Deus, eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no nosso ego discriminatório. As alegorias do Mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre.
penetrando nos arcanos do futuro, ele podia percrustar a sua essencialidade e cultura, deixando desde então exalados os códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. A visão de unicidade das existências em uma psicologia superficial torna absurda a lição do nosso Mestre Jesus a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo assim um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando assim os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que ele se entrega, cabe o lamento do nosso Mestre Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. E o Mestre também dizia: há que haver o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixou nesse maravilhoso Evangelho, para que pudéssemos nortear assim as nossas vidas numa evolução espiritual, a fim de alcançarmos o nosso objetivo com as reencarnações. Vamos intensificar o nosso trabalho de reforma íntima, porque sem reforma o ser nunca vai atingir a sua evolução espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijo em seus corações e até o próximo vídeo.